Estamos na série Transição, onde estamos e onde queremos chegar, e até aqui baseamos a nossa fala na história de Neemias, um líder fantástico, um líder levantado por Deus para um tempo muito remoto, difícil, mas que teve bom êxito, porque a mão de Deus, a boa mão de Deus estava sobre ele. E ele conseguiu êxito, assim como Zorobabel, assim como Esdras. Estes homens foram levantados por Deus para uma determinada etapa, num tempo determinado também por ele. Eles foram bem-sucedidos porque Deus estava com eles. Tudo que eles realizaram a partir da força e do poder que vem da parte de Deus. Aprendemos então, você agora já tem lá no YouTube a série de mensagens, porque a Rita estava num processo de cura, de tratamento, e nós não conseguimos colocar apenas as mensagens, mas já está lá e você vai poder, pelo canal da nossa igreja, seminarista tem que trabalhar, água. Pois bem, assim como nós estamos vivendo um tempo de mudanças, um tempo de transição na nossa igreja, e ensinamos sobre Neemias, hoje chegamos no maior líder de todos os tempos, Jesus. E cada palavra, cada ensino de Jesus nos dá a direção para sermos eficientes e eficazes, porque não basta apenas ser eficiente, é necessário que seja eficaz. Ser eficiente é fazer. Ser eficaz é fazer no tempo certo e com velocidade a qual o Senhor tem para nos dar. A nossa mensagem, obrigado, Oliveira. Aí, ó, diácono foi primeiro, aprendendo com o diácono. Então, Jesus, ele é esse exemplo para mim e para você. Como filho de Deus, ele estabeleceu a sua liderança a partir de princípios eternos, e quem quer ser um líder bem-sucedido, pastor, líder de célula, líder de ministério, você como homem casado, mulher casada, você que quer empreender na sua vida, a exemplo de Jesus, os parâmetros do céu, o texto de Marcos vai nos conduzir em 37 apontamentos dentro do livro de Marcos acerca de Jesus e da forma como ele liderou. Deus não muda e jamais mudará. Quando ele se manifestou em carne, ele revelou a vontade do Pai por meio da sua própria vida. Quando ele disse aos discípulos, vinde após mim, quando ele disse, aquele que quiser vir, aquele que quiser me seguir, ele está dizendo o seguinte, eu sou o modelo. Amém, queridos? É para mim que vocês devem olhar, para que vocês sejam bem-sucedidos na liderança onde Deus te colocar. Pois bem, o líder é a pessoa do processo de mudança. Por isto é indispensável que ele conheça e aplique os princípios de liderança de Jesus. Nós queremos que cada um aqui no serviço aos irmãos reproduza o coração de Jesus. Jesus sempre exortou, disciplinou, ele sempre conduziu o seu rebanho, os seus líderes, à vontade de Deus, à vontade do Pai. Por isso ele foi longânimo, por isso ele foi excelente, por isso ele mostrou e demonstrou amor, por isso ele cuidou, por isso ele apontou a direção. Vez por outra ele dizia, para trás de mim, Satanás. E a gente, lendo o texto, a gente imagina que ele já estava ali colocando Pedro, colocando Tiago e João, né, que disseram, Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu? Quem se lembra disso? Jesus falou, calma. Aí, de uma outra vez, Pedro disse para ele assim, olha, já temos 2 espadas, quer que a gente reúna mais? Ele, não, basta. Nem isso vocês vão precisar. Então, nós temos, em nome de Jesus, nós temos o coração dele. Amém, queridos? Eu e você precisamos desenvolver o mesmo coração. E assim nós vamos reproduzir a vontade de Deus também. Existe um chamado para a liderança. É o primeiro princípio. Nem todos vão liderar, mas serão liderados. E todo bom liderado pode se tornar um excelente líder amanhã. Porque liderança também é ensinável.
E nós podemos ensinar sim uma pessoa a ser um bom líder. Basta imitar a Jesus. Se ele imitar a Jesus, ele se tornará um grande líder, uma boa líder, uma grande líder. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz. Vamos juntos. Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Quantos aqui são filhos de Deus? Você tem um chamado. Porque o Filho, e somente o Filho, pode cumprir a vontade do Pai que está nos céus. Nós nos tornamos filhos de Deus porque cremos em Jesus e entregamos a nossa vida a Ele e somos salvos e regenerados por Ele. Agora é o tempo de torná-lo também Senhor da nossa vida. E este é um grande passo. Uma coisa é ser salvo por Ele, e outra coisa é tornar-se como Ele foi. Um salto de fé para que sejamos aquilo que Ele foi. Assim como Ele é, tal será também o seu discípulo. Nós temos arestas para Deus tratar. Temos ou não temos? Sim ou não? Todos nós estamos cheios de andaimes por dentro. Nós estamos em construção. Quem disser que já está pronto, está enganado. Você só estará pronto e perfeito quando o Senhor te chamar e for transformado lá. Aqui embaixo somos vulneráveis, somos suscetíveis e podemos em algum momento falhar. Mas, alto lá, nós não vamos tornar isso uma iniquidade, que é a prática contínua de pecados que a gente afaga. Nós não podemos nos portar e nem nos conduzirmos como líderes a título de, eu sou pecador mesmo, eu estou na carne mesmo, eu sou carne, a carne não presta para nada, um sentimento lá do primeiro século. Mentira, eu e você podemos decidir sofrer, amar, perdoar, ajudar, exortar, disciplinar. Nós precisamos ser a semelhança de Jesus. Para isso que Ele nos levantou como líderes. E filhos amados, filhos que Deus tem prazer, são aqueles que estão obedecendo e em tudo desejando obedecer. Repito, somos falhos? Somos falhos ou não, irmãos? Somos falhos, mas nós não podemos conduzir isso como se fosse um amuleto. Nós não podemos conduzir isso como se fosse algo que pudesse nos conduzir a uma vida frouxa, sem a intenção humilde de tornar-se mais semelhante a Jesus dia após dia. Hoje você pode ser infinitamente melhor do que eu fui ontem. Olha que privilégio santo os cristãos têm. Eu posso ser melhor hoje do que fui ontem, e amanhã melhor do que hoje, à medida que vamos conhecendo mais sobre Jesus e a sua liderança. Há um segundo apontamento: a tentação faz parte da liderança. Todo cristão, em algum momento ou em alguma fase, você vai ser tentado em alguma área. Jesus não foi diferente. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Marcos, ele tem um evangelho diferenciado, ele é bem rápido, ele é muito objetivo. Nós sabemos pelos outros evangelhos que Jesus esteve ali e ele foi tentado em 3 níveis: a escassez de alimento, o desejo de poder e fama. O que mais Satanás usa até os nossos dias e até a volta de Jesus são essas 3 coisas: necessidade de comer, vestir, beber, fama, poder. Ministério não é lugar de poder, mas de autoridade, dada por Deus para você servir. Quem entendeu, diga amém. Não é porque você foi levantado por Deus para liderar que você agora manda e desmanda e se sente superior em alguns momentos. Não, é engano seu.
Se Deus te levantou para liderar, Ele está te colocando numa posição de servo. É para servir aos outros e não para ser servido. O exemplo, o próprio Jesus. Se eu, como Senhor, vocês reconheceram muito bem, eu de fato sou Senhor e Mestre. Mas se eu, como Senhor e Mestre, vim para servir, importa que vocês também sirvam. Então, onde Deus te chamou para servir no corpo, ali você é e tem autoridade de Deus para realizar aquilo que Ele te deu para realizar. Mas você deve fazer sempre e todas as coisas em santo amor, sem desejar absolutamente nenhum reconhecimento, sem desejar aplausos, sem desejar que o seu nome seja posto num lugar. Aqui na PIBAN, só o nome de Jesus vai ser colocado em alto e bom som em todos os lugares onde olharem para a nossa igreja. Amém, queridos? Então, se eu e você fomos chamados para liderar, você deve se preparar, porque a tentação virá. E todos nós temos um ponto e uma abertura nos nossos olhos, na nossa mente e no nosso coração. E precisamos fechar todas elas com jejum e com oração. Porque senão a gente tropeça. Se Deus não nos guardar, a gente tropeça. Em junho teremos uma série de mensagens chamada Punindo o Inimigo. E a tese dela é que quando nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos punindo a nossa carne. E quem se vale do nosso pecado é exatamente Satanás. E ele tem logrado êxito na vida de muitos, porque se deixam inclinar pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba e por outras coisas que precedem a própria queda. E nós precisamos nos guardar. Então, prepare-se aí para junho, porque vem uma série aí muito forte, Punindo o Inimigo. Eita, falando em punir o inimigo, o negócio já começou. Calma aí, vou até ver se tem alguém aqui. Calma aí. Não, foi a porta que bateu. Foi o vento do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Então, essa série, né, eu preguei lá em 2008, assim que cheguei em Salvador. Pastor Lécio escreveu essa série, eu escrevi 2 ou 3, ele escreveu as outras mensagens da série, ele estava pregando. Eu me recordo bem que eu escrevi sobre eleja um companheiro de jugo, porque tem gente que pensa que é super-homem. Não é, você não é super-homem. Super-homem, até o mais conhecido de todos, caiu do cavalo, fraturou, quem lembra disso? Não pôde mais andar. Parecia ser o super-homem, mas era um homem como eu e você. Você não é super-homem. Mulher, você não é Mulher Maravilha. Embora seja uma maravilha, vocês não são. E nós precisamos entender que ter alguém do lado vai nos ajudar na caminhada. Melhor é serem 2 do que 1. Amém? Agora, uma terceira verdade acerca da liderança de Jesus é que líder atrai pessoas. O líder, ele não repele ou ele não coloca para longe as pessoas. Ele atrai as pessoas. Se a sua liderança é uma liderança mais parecida com uma facção, que é isso, pastor? Porque tem liderança que, ao invés de liderar para o crescimento e multiplicação, ele lidera para a divisão. Ele lidera para a facção. E a Bíblia condena facção. Nós precisamos entender que há um modelo instituído pelo Senhor para que nós não sejamos esses líderes, mas levemos a termo o desejo de Deus de sermos multiplicadores de referência. E Jesus atraía as multidões, atraía para si as pessoas. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me,
e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. O líder, ele multiplica. Ele começa com 12, ele vai a quase 3.000. Jesus, ele tinha mais de 500 discípulos. Está lá em Atos. Você vai poder ler a sua Bíblia em casa. Ele, no espaço de 40 dias, ele apareceu a Maria, ele apareceu a Pedro, depois apareceu aos 12 e depois apareceu a mais de 500 discípulos. Você tem ideia de quantos cristãos estão espalhados hoje pelo mundo? Tem ideia? Mais de 3 bilhões. Nós somos reprodutores, multiplicadores das boas novas. À medida que vamos pregando a mensagem do Evangelho, mais pessoas vão se convertendo, mais pessoas vão sendo batizadas, mais pessoas são levantadas para pastorear, mais pessoas são enviadas para os campos, e assim o ministério de Jesus vai seguindo. O ministério não é meu, o ministério não é seu. Ele nos deu a capacitação a todos para que nós possamos reproduzir a vontade do céu na terra. E as pessoas da terra vão ser sempre impactados por discípulos leais a Jesus. Em quarto lugar, líder ensina com autoridade. Queridos, a autoridade é quando você não apenas fala, mas faz, ou viveu a experiência. Quando alguém passa por uma experiência de perda, ele tem autoridade em Cristo Jesus para falar da perda e do que Cristo fez na vida dele. E ele vai poder reproduzir isso na vida de uma outra pessoa. Se você está, como cristão, sofrendo perdas, se você está sendo atacado, afligido, vituperado, envergonhado, ou seja, se você está padecendo tudo isso, aguenta firme, porque o seu ministério só está crescendo. Amanhã você dirá a outros que vão dizer assim para você: olha, eu estou pensando em desistir do ministério, desistir da igreja. Aí você vai dizer assim: espera aí, vamos conversar. Aí ele vai dizer as razões que estão levando ele a essa atitude. E você vai dizer assim: olha, eu sei o que você está passando, porque eu também passei por isso. E eu venci, e permaneci, e perseverei. Nós não podemos olhar para trás. Fala para o teu vizinho aí: não olhe para trás. Não olhe para trás, não olhe, olhe para frente, olhe para frente. Quem te empurra é porque está atrás de você. Então, não se preocupe, tudo que você está vivendo hoje vai servir para você abençoar uma outra vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer exatamente com estas palavras: a tribulação que você está vivendo hoje é para que você amanhã possa ajudar as pessoas que estarão passando pela mesma tribulação com que você foi consolado. Então, não podemos desprezar. Deus está te dando autoridade. Eles foram para Cafarnaum e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Não é qualquer gente, não. É mestre. É além do ensino. É falar e servir de exemplo imediato. Se a palavra convence, o exemplo arrasta, conduz, leva milhares. Justamente naquela hora na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia.
Nós não estamos aqui apenas para ensinar, mas para viver e praticar a palavra de Deus. Quem vive e pratica a palavra de Deus, vê o oculto, o escondido, ele consegue enxergar, porque sobre ele repousa o Espírito Santo, que revela e nos conduz a toda a verdade, exatamente como Deus disse que ele seria para nós. Aquele que iria ao nosso lado, nos apontando a direção e o caminho pelo qual deveríamos seguir. Isto também serve para a sua vida. Ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia, concentre-se mais no céu e a visão do céu, a orientação de Deus virá sobre a sua vida, vai te trazer paz, vai te trazer tranquilidade, a ansiedade vai embora, porque Ele é vida, Ele é um caminho de paz, Ele é um caminho que vai mudar e transformar a sua vida, à medida que você praticar. Em quinto lugar, líder cuida dos seus liderados. Você pode repetir isso? Líder cuida dos seus liderados. Quando a gente se preocupa com aqueles que servem conosco, a gente não quer retirar deles apenas a lã, o couro. Não. As pessoas precisam de cuidado, de amor, de atenção, de um tempo de bate-papo fora do ministério. Às vezes a gente pode, sem querer, lógico, mas você só procura a pessoa para servir. Você não procura a pessoa para tomar uma água com você. Líder precisa aprender a ter relacionamento com os liderados. Não é apenas servir, servir, servir. É necessário ter um momento de cuidado, de amor, ouvir. Quando você ouve o outro, você cresce também. Quando você ouve o outro, você tem a oportunidade de ajudá-lo em algum aspecto da sua vida. Quando você para ouvir, você faz crescer o seu ministério, porque aquelas pessoas também perderam um pai, também perderam mãe, também perderam trabalho, também não sabem o que fazer amanhã, também tem pressões na saúde, também tem uma série de coisas que influenciam diretamente no ministério delas, na força delas, no ânimo delas. E às vezes a gente quer que a pessoa seja artificial. Levanta essa cabeça. Por que está com esse rosto assim? Né? Foi o que Eli fez, né, com a pobre da Ana. Mulher, você está parecendo uma bêbada. Não é nem 11 horas, já está bebendo tanto aí. Quando ela abriu o coração, no final ele disse para ela que o Senhor te conceda o que você está pedindo. 1 ano se passou e ela voltou lá e disse: era por esse bebê que eu orava naquele dia. Eu acreditei. Sabe por que a gente crê que ela acreditou? Porque o semblante dela mudou quando o profeta disse para ela: olha, que Deus te dê aquilo que você está pedindo. Queridos, quando a gente para ouvir aqueles que estão servindo conosco, a gente até, ao invés de cobrar, a gente se coloca como barreira e proteção. Há muitas pessoas que estão gritando, mas estão gritando em silêncio. Quando você vê uma atitude, você não entende bem aquela atitude. Quando você senta para ouvir, você vai entender que aquela pessoa está lutando contra a sua natureza, ele está acertando muito mais do que errando. Então, eu e você precisamos julgar menos e cuidar mais, ajudar mais. Quando você vê alguém que não está lidando como Jesus lidaria, é o meu dever e o seu dever ir com o espírito de mansidão e conversar, dialogar. Quantas vezes? Quantas vezes? A Carol falou aqui baixinho. Quantas vezes necessárias forem. Mas cansa, não cansa? Sim ou não? De novo, Cláudio.
De novo, Elizabeth. Sim, de novo. E quantas vezes necessárias forem. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Você sabia que o adversário sabe quem você é? Sabiam? O adversário disse certa vez: eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Quem se lembra desse texto? O diabo conhece. Ele sabe pelas nossas atitudes. Ele, a despeito das nossas variadas falhas, ele não pode nos tocar. Amém, queridos? Ele não tem poder e autoridade sobre a sua vida, porque o sangue de Jesus te cobre. Eu pensei que vocês fossem dar um glória a Deus. Não tenha medo, o adversário não pode tocar em você. Ele não tem autoridade sobre a minha e a sua vida. Ele é mentiroso, nunca se firmou na verdade, e quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é pai da mentira. Por isso que em Apocalipse está escrito: todo aquele que ama e pratica a mentira não tem parte com Deus. Por isso que nós estamos aqui ensinando sobre a liderança de Jesus, para que você não tenha uma vida de mentira, mas de verdade, que haja em todos os setores da vida e, sobretudo, no ministério da igreja, para a honra e glória daquele que é a verdade, Jesus, a quem vamos prestar contas. Nós vamos prestar contas de tudo, tudo, e individualmente. Por isso está escrito em Pedro: vede vós como andais, não como nécios, mas como sábios em Cristo. Nós todos podemos aprender a cuidar melhor daqueles que estão servindo conosco. Que Deus nos ajude. Em último lugar, nesta manhã, liderança requer disciplina. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou o quê? Mas Jesus, sendo Deus, andando de aldeia em aldeia, cidade em cidade, ele ainda tinha uma disciplina tão forte assim de oração? Sim, porque ele veio para dar exemplo para nós. Não é que ele teria a necessidade, não, irmãos. É porque ele veio para nos servir de exemplo, para que nós imitássemos a ele. Você está entendendo isso? Ele sabia tudo o que iria lhe acontecer. E ele nos ensinou que mesmo no meio de uma tribulação terrível, da qual ele veio para isto, ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim. Se não for possível, faça-se a sua vontade. Mas precisamos orar. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Observem isso. E eu encerro com este verso. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Vejam que o ministério de Jesus foi totalmente voltado para pregação, ensino, milagres, ou seja, diversas curas e expulsão do demônio.
E nós precisamos, como igreja, pregar a palavra e viver os sinais, as maravilhas, os prodígios, atribuindo a Ele sempre a honra, a glória, o domínio e o poder, e não fazendo dos sinais e maravilhas que o trono de Deus nos traz trampolim para absolutamente nada. Os milagres, os sinais e tudo que Deus realiza para que o seu evangelho possa avançar. E nós continuarmos pregando e exortando e levando as pessoas ao conhecimento de Jesus.